Vamos saber a oportunidade já vai explodir no Tudo Investidor, porque nessa abertura temos a carteira de dividendos do Ivan. O Ivan mandou uma mensagem que eu fiquei muito preocupado. Olha isso, família. Silão, tô com muitas dúvidas. Comecei a investir em janeiro. Tô meio apavorado. Meus ativos estão caindo todo dia. Não sei se assumo prejuízo ou se aumento a posição fazendo o preço médio. Não quero perder meu patrimônio. Reconheço minha inexperiência. Se você puder analisar minha carteira aqui e me dar algumas sugestões, seria muito importante para mim ter a sua opinião. Um abraço. Um abraço, meu irmão Ivan. Vou mostrar aqui diante da estratégia AMD o que a gente pode melhorar dentro da sua carteira. Antes disso, vamos fazer a leitura da mensagem que você me enviou e entender qual que é o seu perfil de risco, qual é o seu aporte, para vermos o que dá para ser feito. Então vamos lá. A primeira mensagem que ele me enviou foi essa, pessoal. Depois ele me enviou essa. Então ele mandou um dia antes e a bolsa caiu na sexta-feira e ele já mandou assim, não, eu tô apavorado. Então, ó, temos aqui o Ivan, membro da comunidade, hoje, 6 de abril de 2025, essa mensagem. Meu principal objetivo é a aposentadoria. Eu tenho 45 anos, sou casado, tenho 4 filhos, penso que já comecei tarde. Ivan, não começou tarde, meu irmão. Não começou tarde, tá? Então, se você olha assim, Silão, comecei tarde. Não, não começou tarde. Você ainda tem bastante tempo ainda para poder aí aumentar a sua carteira de dividendos. No atual momento, não moro no Brasil, mas pensando sempre em voltar. Então ele tá pensando em voltar e isso já é bom, porque ó, ele mora fora, então o aporte dele é maior. Tenho 2 imóveis que me geram renda, aplicava na poupança esse rendimento, então você já, obviamente, já mudou isso, né? Aplicava, não aplica mais, porque poupança aí não tem um retorno legal. Acompanho todos os dias notícias do Brasil e sei o quanto tem aumentado a inflação, e aumentou muito, tá? Comecei a estudar renda variável como alternativa no final de 2024, e lembra que eu falei no início, 2024, no final, a gente estava ali numa queda tremenda, os ativos estavam muito desvalorizados. Olha para o Banco do Brasil, R$24 em 2024, hoje R$28. Então ali em dezembro estava uma oportunidade, hoje ó, tem ainda oportunidade, mas o preço ele já deu aquela esticada. Olhando para isso, Ivan, ó, você fala que o que foi mais difícil aqui para mim foi começar a aportar, me perguntava qual maneira mais adequada. Então você está falando de estratégia, né? Criar uma carteira, escolher um dia aqui no mês para aportar. O problema é que sou analítico demais. Às vezes demoro muito para tomar aqui as minhas decisões e por outro lado sou ansioso demais. Isso é algo que tem que mudar, tá, Ivan? Por quê? Porque quando você cria a sua estratégia de investimento, igual eu também era igualzinho você. Eu fazia isso. Apareceu um dinheiro, opa, eu já colocava na bolsa. E olha, eu fazia trade, eu pegava a saída de BB Seguridade a tal preço, vai, R$29 naquela época, R$30, e ela caía para R$29,80, de R$30 para R$29,80, e eu já reaportava nela. Eu não tinha uma estratégia definida. Então, quando você tem uma estratégia definida, é igual hoje, quando você está na comunidade e eu envio o alvo do Santander. Eu falo, pessoal, passou desse alvo, o alvo é esse. Passou desse alvo, o alvo é desse. Passou desse alvo, o alvo é desse. Então, hoje, você tá aí com as informações à sua mão, não precisa se preocupar, Ivan, vamos aqui continuar, tá? Então, falando de estratégia, você pode pegar um pouco a minha estratégia dentro da comunidade e pode aí adaptar agora a sua, tá? Então você fica aqui, ó, quando tem o recurso para aportar, fico ansioso para aportar logo. Já aconteceu de um ativo começar a cair e eu continuar comprando todos os dias um pouco e ele não subir. Isso realmente acontece, isso se chama faca caindo. Faca caindo, você tem que ficar longe. Por quê? Porque às vezes, pessoal, é um fundo de investimento que tem 100 milhões, é igual o índice MSCI e ele vem para rebalancear o portfólio dele e ele não tá nem aí se tem investidor, se tem pessoa física, se tá o filho do bar, se tá alguém ali, se tem alguém importante, ele vai vender a posição dele. E quando ele vende a posição dele, ele arrasta a cotação, igual aconteceu com o Kepler. Kepler, eu sempre avisei, pessoal, toma cuidado com o Kepler. Kepler é um bom ativo? É um bom ativo. Mas só que, o que me deixa longe de Kepler é os fundos de investimento que tem Kepler. Porque na hora que eles saem ali, eles vão arrastar o preço. E aí dá a oportunidade. Hoje, próximo dos R$6, a gente tá falando de uma oportunidade, tá? Não estamos falando aí de risco. Isso também aconteceu com as criptomoedas. Quando comecei aqui a aportar, estava tudo muito aqui no topo e eu comprei, depois começou a cair tudo, e aí já chegou a 50% de desvalorização, dependendo da criptomoeda. Não basta ser um entusiasta otimista, tem que ter uma estratégia bem definida, sim, estratégia, ter informações precisas, tá cheio aí, tá cheio de youtubers entusiastas por aí, tá cheio mesmo, se falam de resultados, mas não explicam de fato o caminho, nem tudo é igual para todos. Quando fui começar, usei os dados fundamentalistas aqui, meu conhecimento das empresas listadas da B3, com alguma forma no passado tive interação
mineração, foi por um bom tempo aqui motorista de caminhão, conheci muitas empresas nesses anos, empresas sólidas que até hoje estão aí, conheci muitas, achei que era um bom começo ter esse conhecimento, enfim aí, ao me deparar com o vídeo do Peter Link, comecei a mudar a minha visão aqui de investimento, pensei, existe alguma coisa aí, existe alguma coisa a mais aí, aí o Silão, encontrei seu canal, comecei a te escutar todos os dias, meu irmão. Sua dedicação em trazer as melhores informações do mercado todos os dias não tem igual. A coerência das suas falas são frutos de um trabalho mirado e preciso. Sabe essa parte da coerência, Ivan? É o quê? É porque eu faço investimento ali, eu estou olhando o mercado todos os dias. A minha estratégia hoje está definida em aportar toda segunda-feira e muitas pessoas me criticam. Fala, por que segunda, Silão? Se da sexta ali o mercado cai mais? Porque na segunda é o dia que eu tenho mais tempo para me debruçar no que dos acontecimentos, do que aconteceu e trazer as melhores oportunidades. Então, para mim, a segunda-feira é o meu melhor dia. Para você ou para outra pessoa, pode ser na sexta-feira, na quinta-feira, pode ser o melhor dia. Então, quando a gente tem estratégia, é isso, Ivan. A gente vai para cima e tem que ter essa coerência. Por que senão você tem coerência? Porque o que eu falo é o que eu penso sobre aquele ativo. Não fico de mimimi, não fico de conversa, não fico escondendo dado. O meu negócio aqui é trazer a informação. Precisa do meu conhecimento daquela empresa, tá? Então, a maioria das vezes, Silão, mas você erra isso e aquilo, você fala que vai explodir, não explode. É porque é a minha estimativa, é o que eu acredito que vai acontecer. Então, fruto da sua fala, um trabalho mirado, preciso, que Deus te abençoe, amém. Fico muito feliz e orgulhoso de fazer parte da sua comunidade. Meu aporte mensal, Silão, fica 2 a 3% da minha carteira total. Espero aprender muito aí com vocês aí da comunidade. Abraços a todos. Vamos pra cima, vem comigo, Ivan, que agora a gente vai passar para a sua carteira de investimento, tá? Agora, sua carteira está aqui, Como você começou aqui em janeiro, praticamente, você já entrou ali praticamente com 140 mil reais, e é um valor alto para já entrar de início, de renda variável. Mas você tem renda fixa, você tem ETF, você tem FIIs, você tem ações. Então você comprou aqui durante esses últimos 3 meses, 4 meses aqui, até o presente momento. Neste momento, você está 62% em renda fixa. E para mim, não tem problema. Por quê? Porque temos que ter as reservas, reserva de emergência, reserva de oportunidade, a reserva de trade. Então você precisa ter pelo menos 50% ali parado para a reserva, para oportunidade. Então, preciso fazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali com a minha família, preciso tirar um dinheiro. Você vai tirar de onde? Vai tirar das ações que hoje estão desvalorizando? Não, você vai tirar da sua reserva. Então isso está certo. Neste momento aqui, Ivan, o que eu olharia para sua carteira e o que eu falaria? Como você tem 200 mil reais aplicado, 62% em renda fixa, você já tem uma sobra de 30 mil reais a mais do que eu acredito que seja o suficiente, 50-50, tá? Então nesse momento eu já tiraria pelo menos uns 20, 30 mil reais e já dividiria esse dinheiro por 12 meses e aportaria toda segunda-feira junto comigo na AMD, tá bom? Então liga o alerta para isso, porque rentabilidade é o que importa, junto agora com o seu aporte, porque você já tá com 45 anos, tá bom? Então, Silão, é importante? Não. Se você tá com 45 anos, agora o aporte ele é muito mais importante do que a própria rentabilidade. Se você combinar as duas, é perfeito, tá bom? Então, neste momento, você está 11 ativos, 6 fundos imobiliários, 5 ETFs e 21 ativos em renda fixa. Vamos dar aqui atenção para ações e ETFs. Temos aqui, pessoal, eu gosto sempre de analisar pelo percentual exposto, porque o risco, ele vem do quanto você tem ali na maior posição da sua carteira. E neste exato momento, você tem 4, quase 5% em Kepler. Na minha visão, é tranquilo, tá? Porque não passou de 10%. Kepler aí paga 3 vezes e a operação dela é construção de armazenagem de silos, tá? Então temos uma demanda aí que cresce, tá? Aí para isso, então nos próximos anos teremos aí um movimento bom de Kepler, neste momento R$ 7,51, próximo dos R$ 6, eu acredito que é bom preço aí para encarteirar. 4% não mudaria, tá? Não mudaria. Petrobras, 4% também não mudaria. Preço de R$ 34,55 hoje, seu preço médio de 36 é um preço ainda aceitável. Banco do Brasil, 3%, Klabin, 2%, CSN Mineração, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Copasa, Semig, Leve, Malimetal Leve e Taesa. A sua carteira, Ivan, não tem um ativo assim que eu falo, esse ativo é péssimo, não vai te trazer retorno e capital. Vão te trazer, a sua carteira tem bons ativos. O que eu mudaria da sua carteira neste exato momento? Eu não venderia nada, tá? Silão, você venderia alguma coisa? Não.
Você disse que seu aporte aí é até 3% ali do quanto você tem. Você tem 200 mil, na minha visão você está aportando aí no mínimo uns 2 mil, uns 2.500 ali, é o que você consegue mais os aluguéis, né? Então acredito que uns 4 mil você consegue aportar aqui todos os meses, mais esses 30 mil reais. Então o que eu faria? Primeiramente, pessoal, eu aqui na Copasa, olhando para fluxo de caixa, eu já não olharia tanto, tá? Porque a Copasa tende a diminuir e tende a ter um fluxo de caixa negativo para o ano de 2026. A CEMIG, na sua carteira, ela paga dividendos depois de um ano, então para dividendos rápidos ali, para uma carteira de dividendos, eu também não olharia tanto para a CEMIG, porque o problema de CEMIG é a demora do dividendo. Você compra esse ano, você recebe ano que vem, tá? Então é importante você saber disso. Agora, eu adicionaria aqui ativos aqui que pagam dividendos pelo menos 4 vezes por ano, para ter fluxo de recebimento, porque o seu aporte é um aporte bom, mesmo quem tem um aporte menor, fluxo de recebimento para você aportar. A bolsa hoje está barata, então se você tem fluxo caindo na sua conta neste exato momento, você consegue comprar ativos descontados na sua carteira. Então eu olharia para ativos ali que pagam pelo menos 3 vezes. E sinto falta aqui, do Santander. Sinto falta aqui de alguns ativos que tem na AMD, Itaúsa, mas você tem 11 ativos para 50 mil reais, tá ok. Aí você precisa, aí pode também aumentar aportes em atacantes. Banco do Brasil na sua carteira é um atacante, Caixa de Seguridade na sua carteira é um atacante, tá? Então tem aí essas oportunidades. Passando aqui para os seus ETFs, olha, Small 11, olhando para o índice de Small Cap aqui que não paga dividendos, ó, vamos confirmar se paga. Não paga. Eu não teria na minha carteira, tá? Esse índice. IVVB 11, exposição exterior. Eu também, aí ó, 0% de dividendo. Então tá aqui, mas não vai te remunerar. Você vai ficar precisando vender, tá? Aqui, WRLD11. Vamos ver se paga dividendos. Não paga. Então eu também olharia para aportes fracionários da carteira, puxando a AMD para dentro. Aqui o índice de dividendos aqui. Paga 8%, não é ruim 8%, tá? Mas na sua carteira você consegue ações que estão pagando 10% facilmente, que é o Banco do Brasil, tá bom? O NAS de 11, aí, vamos ver, não tem dividendos, eu mudaria aqui, eu não teria esses ETFs aqui na minha carteira, esse dinheiro eu colocaria tudo aqui na base de ações. Olhando para a base que você tem renda fixa e o posicionamento, particularmente, eu não venderia, igual eu falei, eu tiraria apenas 30 mil reais e dividiria por 12 junto com o seu aporte, puxando a AMD, tá? Porque isso ia te trazer mais rentabilidade e você teria aí um fluxo de dividendos maior para esses próximos anos que você pretende voltar aqui para o Brasil. Então, ó, você tem 45 anos, você já tem 2 imóveis que geram renda, você já tem os seus dividendos, você já tem o rendimento da renda fixa, você já deve estar ganhando uns 4 a 5, mais o rendimento que você traz, que você manda do exterior. Então isso é o seu aporte, isso é o que vai trazer ali a sua liberdade para quando você voltar para o Brasil. Você não pode desistir, eu não desistiria do seu caso, tá? Eu não sairia da Bolsa de Valores, eu continuaria na estratégia que você está seguindo e adequaria aqui junto a AMD. E quando eu senti falta aqui, ó, quando você entra para a comunidade, você também, ó, você recebeu um curso aqui que tem a base de opções, né? E nesse momento você pode estar se perguntando, Silão, eu já entro para opções? Eu entraria se você tivesse 100 mil reais em ações. E você, ó, vamos ver na base de lote. Ó, aqui já daria para você fazer opções, tem 1.200, então se você conseguisse 10, 15, 20 reais aí por mês com risco controlado positivo. CSN Mineração, aí você já tem 900 ações, então ó, você já conseguiria também um retorno. CEMIG, Caixa de Seguridade, a Klabin, Banco do Brasil, Petrobras, a Copasa, BB Seguridade e aqui essas duas você não conseguiria. Então você já conseguiria praticamente, você com 100 mil, você já entraria e conseguiria pelo menos aí uns 100, 150 reais por mês dentro da estratégia que eu trago no meu curso de opções, que quando você vira membro você tem acesso, tá? Então diante disso, eu olharia também para a carteira, os 17 ativos e colocaria esses que eu falei, Santander e também Itaúsa. Itaúsa tá com uns 10% de projeção para esse ano e mais 5% de bonificação, 15% ao ano. Então dentro desses 17, eu vejo que você tem alguns e você pode adicionar aí junto comigo as ações que pagam bons dividendos. Então é importante, Ivan, você ficar ciente disso. Sua carteira não é uma carteira ruim. Olhando para a estratégia AMD, as últimas compras que eu realizei, ó, 5 do 3, 10 do 3, 17 do 3, olha o retorno, ó, 9%.
do dia 5/3 até o presente momento. O outro, 9%, 9,5%. E aí, 6,7% e 2%. E aí, muitos ficam se perguntando, Silão, como assim a rentabilidade é tão boa? Como a carteira não cai? É por causa disso, porque sempre o aporte é direcionado ao ativo mais descontado. E como você disse, tem que ter tempo para analisar, tem que saber aí de alguma coisa das informações, e aí você tá aí com informações na sua mão, dentro da comunidade, tá bom? Então, ó, não fica chateado, vai pra cima, muda aí essa parte dentro da sua carteira, pausa o aporte em Copaz e olharia para um preço teto de R$21, a CEMIG paga dividendos a partir do ano que vem, então eu não olharia tanto, porque eu olharia para empresas que estão pagando dividendos rapidamente, tá? Então é importante você saber disso. Eu adicionaria mais ações para dividendos, igual dei o exemplo de você olhar. E como você disse, você precisa de informações, né? Então quando você tá aí investindo sem ajuda nenhuma, você tem que analisar a empresa, verificar o dividend yield, verificar o payout, verificar o lucro por ação, o crescimento dos lucros, as receitas, avaliar o endividamento. Você precisa verificar a periodicidade que a empresa remunera os acionistas, analisar o potencial de crescimento dessa empresa, verificar a governança da empresa, verificar o fluxo de caixa, e tudo isso você já tem dentro da comunidade, você está no caminho certo. Por quê? Porque eu avisei a Copaz aqui, eu avisei a CEMIG que a CEMIG já não estava num preço legal, e quem estava aqui dentro da comunidade percebeu esse movimento e já deu tchau aí para a CEMIG. Não que é um ativo ruim, mas o preço ele precisa combinar, tá bom? A partir desse momento que você está aí dentro, você vai pegar informações precisas aí desses ativos, tá bom? Então, essas minhas informações para hoje aí sobre a sua carteira, é uma carteira que eu faria esses movimentos aí que eu citei, tá? Caso ela fosse a minha carteira, tá bom? Então é isso. Eu quero agradecer a todos, meus agradecimentos. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Vamos pra cima, vamos fazer dinheiro juntos. Já deixe seu comentário se você tem algum desses ativos ou se você passou por algo aí igual o Ivan passou, tá bom? Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.